Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você está acompanhando aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento, com a opinião dos nossos convidados aqui nos estúdios da RDC e também nas redes sociais. Acompanhe o nosso programa. Minha gravata está um pouquinho torta, vamos ajeitá-la aqui. Agora sim, ficou melhor. Aqui nos estúdios da RDC, também por videoconferência. Nosso programa vai ao ar logo após os 2 toques e agora nós voltamos para o nosso horário tradicional, às 22 horas. O Cruzando as Conversas estava começando às 22h15 e agora nós tivemos uma ampla mudança na nossa grade de programação e o programa está 15 minutos adiantado, começando então sempre a partir das 22 horas aqui na sua programação da RDC. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net, também pelas redes sociais, @RDCTV digital, em todas as plataformas. É isso aí. Cruzando as Conversas, procure o programa no nosso Spotify. O Spotify é só digitar Cruzando as Conversas e ter o acesso ao nosso programa na íntegra no Spotify, no Google Podcasts e nos demais agregadores. Também pelo nosso site rdctv.com.br. Através do nosso podcast, você pode acompanhar as edições offline. Eu vou abrir o programa fazendo um comentário rápido sobre o resultado expressivo verificado pelo Badesul, que é um banco importantíssimo, banco de fomento. Badesul lucrou no ano de 2020, ano passado, ou seja, um ano de crise, 13,1 milhões de reais. E eu acho que tem que ser celebrado o resultado, porque se trata de uma empresa pública e que vem sendo extremamente bem gerenciado, agora sob a presidente da minha querida Janete Lontra, que é uma executiva extremamente responsável, entrega aí um amplo resultado, não apenas em termos contábeis, lucrativos para o Badesul em si, mas também a ampliação do Badesul enquanto um instrumento público de incentivo para o financiamento de obras, de ações e de empresas se desenvolverem. O Badesul cumpre um papel fundamental aqui no estado do Rio Grande do Sul e eu acho que a Janete, que vai deixando aí a presidência do banco, termina aí com esse trabalho extraordinário, lucrando aí o Badesul 13,1 milhões de reais no ano de 2020. Isso é positivo, isso é recurso que certamente será aplicado na melhoria dos serviços prestados pelo Badesul e que, tenho certeza absoluta, fazem a diferença na vida de empresários e de municípios do nosso estado. Também de agricultores. O Badesul está presente na vida de muita gente e de muitas iniciativas que hoje fomentam emprego, desenvolvimento e geração de riqueza. Então tá aí. Muito bem. Vamos com uma entrevista na abertura do Cruzando as Conversas de hoje. Nosso programa recebe o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, que está agora movendo, através do governo gaúcho, uma ação de maneira a possibilitar que as aulas sejam retomadas. Eu gostaria de agradecer ao procurador Eduardo Cunha da Costa pela sua disponibilidade de ter aceito o convite do nosso programa, um convite feito em cima da hora, mas o procurador foi muito solícito, desejar-lhe boa noite e já perguntar de cara, procurador, o que o senhor acredita que vai acontecer? O senhor acha que vai ter ganho de causa aí nessa questão envolvendo a liminar que suspende as aulas no Rio Grande do Sul enquanto vigorar a bandeira preta? Boa noite, Macalossi. Boa noite a todos os telespectadores do Cruzando as Conversas. É um prazer vir aqui para esse programa. Bom, hoje nós vamos então ao Tribunal de Justiça do Caçar. Está meio travada a conexão. Que foi Agora foi. Eduardo.
fizemos hoje para que nós possamos rever a decisão do primeiro. E temos a convicção de que o polo estabelecido a partir dos decretos é bastante sólido. Importante salientar, obrigatório no formato. Eduardo, mas todos serem. Alô, Eduardo, a tua conexão está extremamente instável aqui, nós não estamos conseguindo entendê-lo. Vamos tentar fazer o seguinte, Eduardo, eu vou pedir para que tu desconecte da conexão conosco, do link, e entre novamente nele, para que tu possa se conectar novamente conosco aqui e a gente possa ter uma conexão melhor em relação à tua fala, porque não conseguimos entender absolutamente nada. Claro, esse problema da internet é uma coisa já que não é de hoje, né? E não depende tanto do nosso esforço de colocar no ar, e sim da qualidade da conexão do convidado. Muitas vezes a conexão não é muito boa. Vamos aguardar aí para ver se o doutor Eduardo consegue se conectar conosco. Lembrando que este tema surge porque a Procuradoria-Geral do Estado recorreu na tarde dessa segunda-feira para suspender os efeitos da liminar que determinou a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. A determinação foi da juíza da primeira vara da Fazenda Pública do Foro Central da comarca de Porto Alegre, Rada Maria Matzger Capers Zaman, em ação civil pública ajuizada pela Associação Mães e Pais pela Democracia. Tem vigência enquanto o Estado estiver em bandeira preta no sistema de distanciamento controlado, independentemente de eventual flexibilização de protocolos. No recurso, a Procuradoria-Geral do Estado destacou que, em virtude do alerta máximo para o enfrentamento da Covid-19 e da aplicação em caráter extraordinário das medidas sanitárias referentes à bandeira final preta, a educação só admite atividades na modalidade remota, ressalvados apenas a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, o primeiro e o segundo anos, se reduzindo assim a movimentação de pessoas e, consequentemente, a circulação do vírus. Conforme a manifestação, a possibilidade de atividades presenciais para a educação infantil e para os primeiros anos do ensino fundamental está embasada na segurança sanitária obtida nas escolas a partir de rigorosos protocolos sanitários e na essencialidade do ensino presencial para as crianças que se encontram nos níveis iniciais de ensino. A juíza assinalou em sua determinação que as escolas mantiveram-se fechadas durante quase um ano e que agora, no pior cenário da pandemia de Covid-19, retornar às atividades presenciais viola direitos constitucionalmente protegidos, como o direito à saúde, à vida, à dignidade humana. Também afirmou que há clara violação do direito à vida da coletividade. A Procuradoria-Geral do Estado ressaltou ainda que é pressuposto para o funcionamento das escolas a elaboração do plano de contingência pelo COE e local, Centro de Operações e Emergência, e seu encaminhamento à COE regional, que deverá emitir parecer favorável, bem como acompanhar a execução das medidas propostas e avaliar a necessidade de revisão e ajustes no âmbito das instituições de ensino. A produção conseguiu novo contato com o Procurador-Geral do Estado? Vamos testar? Doutor Eduardo, será que conseguimos ouvi-lo agora? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Macalossi. Boa noite a todos os telespectadores do Cruzando as Conversas. É um prazer poder estar aqui e falar deste recurso que foi interposto hoje pela Procuradoria. Ontem à noite, então, nós fomos surpreendidos com uma decisão do juiz de primeiro grau que suspendeu a retomada das aulas. Considerando que se trata de uma essencialidade e que o prejuízo às crianças nessa etapa, especialmente nesses anos iniciais, que necessitam comprovadamente de aulas presenciais para que tenham um desenvolvimento adequado na alfabetização, foi feito a partir de rigorosas normas combinadas pelo Gabinete de Crise, envolveu a Secretaria da Educação e a Secretaria de Saúde, com procedimentos que dependem de aprovação
por um comitê específico em cada escola, por um comitê específico no âmbito da Secretaria de Saúde e de Educação. Então, há um regramento bastante rigoroso. As escolas que preencheram esses requisitos e estavam já aptas a retomarem as atividades hoje, nós entendemos que essa decisão trouxe um grave prejuízo. Por essa razão, interpusemos o recurso e temos uma expectativa bastante positiva diante de todos os argumentos que foram trazidos por nós ali nessa petição. Ainda hoje mesmo eu fiz contato com o Tribunal de Justiça, ajustei um horário amanhã pela manhã com o desembargador, relator, então farei com ele uma audiência para explicar justamente as razões da urgência deste recurso, mas em especial que a proteção da vida dessas crianças está realmente adotada no âmbito do próprio decreto que regulamenta, mas, acima de tudo, um prejuízo irreparável à vida dessas crianças e ao aprendizado se não houver a retomada das aulas presenciais. E também trazemos ali uma série de dados e números importantes que comprovam que não há um risco maior de contágio nesta etapa. Então, esses são os principais argumentos que nós trouxemos nesse documento, uma petição de mais de 40 páginas de recurso, uma fundamentação bastante robusta. E quanto à segurança dos professores, doutor Eduardo? Porque se as crianças de fato não são grau de risco, os professores talvez sejam. Como é que fica a questão relativa a eles? Porque eles vão estar interagindo com crianças. E daí, uma criança, ela pode, de repente, pegar um salgadinho, resolve oferecer para todo mundo e pronto, se foi a questão da segurança aí dentro da aula. Como é que fica? Claro. Bom, essa normativa, ela prevê justamente o resguardo tanto de professores como dos alunos, e há uma série, então, de protocolos que, se forem atendidos tanto pelo professor, e evidentemente que o professor tenha condições disso, e esses protocolos foram estabelecidos levando em conta todas as características de ensino para crianças dessa idade. E, se observado estes protocolos, não há maiores riscos aos professores. Vejam que, justamente, há uma diminuição bastante significativa do espaço ocupado, então as crianças ficariam com um distanciamento adequado, há um protocolo para o cuidado dessas crianças que possam eventualmente ter algum sintoma, e ao primeiro sintoma, que seja então recomendado o afastamento, né, para que essas crianças acompanhem então as aulas por meio à distância, né, por sistema virtual, mas há, acima de tudo, protocolos que resguardam os professores também. E os riscos são bastante reduzidos, até mesmo considerando, naturalmente, todo o ambiente e, dado o rigor das normas, somente as escolas que realmente têm condições de preservar essa segurança à saúde dos professores e dos alunos é que tinham e estavam com previsão agora de retomada das aulas. O senhor acredita que essa decisão seja a judicialização de uma decisão de governo? Sem dúvida nenhuma. Nós temos aí uma decisão em que não há nenhuma ilegalidade no decreto. Trata-se de justamente uma medida bastante restritiva ainda de retomada das aulas, ou seja, o governo foi extremamente cauteloso na tomada dessa decisão e, diante desta ausência e da comprovação a partir de dados científicos, a partir de estudos realizados por diversos técnicos da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, do Comitê de Dados, do Gabinete de Crise, que chegaram à construção de uma normativa bastante rigorosa, a partir de quais seriam os protocolos, e, naturalmente, uma decisão judicial, neste caso,
acaba por invadir a competência governamental, sem dúvida. Os senhores esperavam que fosse tomada uma decisão como essa? Ou estava no radar, doutor Eduardo? Ela estava no radar, digamos. Nós imaginávamos que essa política pública seria judicializada, naturalmente, mas não imaginávamos, evidentemente, embora houvesse essa possibilidade, tínhamos ciência da ação, fizemos uma manifestação ao julgador de primeiro grau e essa manifestação não foi acolhida, e o que é natural, interpusemos então um recurso e ainda temos, evidentemente, espaço de recurso para os tribunais superiores. Mas temos a confiança de que o Tribunal de Justiça vai compreender que, diante de todos os protocolos que foram observados e sopesando os riscos e benefícios e a importância desta fase, desta etapa para os alunos de anos iniciais, nós temos a confiança de que essa decisão vai restabelecer o decreto. Doutor Eduardo, só uma última pergunta. Quantas crianças, o universo de quantas pessoas envolve a reabertura para os anos básicos aí da educação infantil? Eu não tenho esse número. Tem esse dado, mas... Claro, isso obviamente mais com a Secretaria de Educação do que com a Procuradoria-Geral do Estado, obviamente. Reconheço o erro da minha pergunta. Exatamente. Mas presumo que seja bastante gente. Sem dúvida nenhuma. Nós temos, e vejam, no âmbito do Estado e essas disciplinas, esses anos iniciais, eles são, por lei, prioritários e afetos aos municípios. Então, nós temos, além das escolas particulares, que são as escolas que efetivamente estavam preparadas de um modo mais adequado, mas também as escolas municipais. Sem dúvida nenhuma, nós falamos aí de um número bastante significativo de crianças. Muito bem. Doutor Eduardo, eu gostaria de lhe agradecer aí a presteza de ter atendido o nosso convite. Eu disse que seria curto e objetivo, tema do momento, assunto mais do que importante. Vejo que a repercussão nas redes sociais é dividida, tem gente dizendo que as escolas devem reabrir primeiro do que serviços não essenciais. Outros, entretanto, preocupados com a questão da segurança, tanto para os alunos quanto para os professores e os funcionários que trabalham nesses ambientes. É um assunto que, obviamente, causa uma grande polêmica e eu deixo aqui o programa sempre aberto para que a Procuradoria possa fazer os seus devidos esclarecimentos e lhe deixo com a última palavra. Muitíssimo obrigado, Macalossi, e obrigado a todos os telespectadores do Cruzando as Conversas. É sempre um prazer poder contribuir com a informação à sociedade e demonstrar que também estamos aqui procurando fazer o melhor para a sociedade. Um grande abraço. Muito bem. Obrigado, doutor Eduardo Cunha da Costa, Procurador-Geral do Rio Grande do Sul. A PGE aqui do Estado entrou, então, com um recurso contra a decisão proferida por uma juíza que suspendeu as aulas, tanto na rede pública quanto na rede privada, enquanto perdurar a bandeira preta, o que, a princípio, dura até o fim da semana, até o dia 8, se eu não me engano. Mas enquanto perdurar a bandeira preta, perdura aí a vigência da decisão da juíza, a não ser que ela seja cassada, e é o que a Procuradoria-Geral do Estado está buscando através desse recurso. Muito obrigado novamente, doutor Eduardo. Vamos fazer um break e voltamos na sequência para falar sobre o impacto da pandemia no setor de eventos. Nós temos convidados que atuam na área, empresários que tiveram que se reinventar para enfrentar esse novo momento. Vamos debater essa questão com bastante calma no segundo bloco, porque diz respeito a um setor inteiro que é dos mais afetados e talvez seja um dos últimos que vão se recuperar ou voltarão à absoluta normalidade. Então fiquem ligados, nós já voltamos.
O Cruzando as Conversas está de volta nesse segundo segmento do nosso programa para falar sobre a crise gerada pela pandemia no setor de eventos e como os empresários se reinventaram para enfrentar esse novo momento, que inclusive agora tem uma nova etapa de dúvida, de frustração, de expectativas, algumas delas negativas, principalmente porque não se sabe até onde vai isso com a bandeira preta. E com, obviamente, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, mas com isso pelo Brasil inteiro, né? Então é um tema mais importante que merece ser ressaltado. Já havia sido abordado no Cruzando as Conversas ao fim do ano 2020 e nós voltamos a ele no início de 2021. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa pelas redes sociais. Você nos assiste nas principais praças do Rio Grande do Sul, através das redes sociais e dos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Eu vou mandar abraços para duas pessoas, o Jonatas, que eu encontrei num lugar que vai ser mencionado daqui a pouco. Jonathan estava comprando um daqueles frangos de TV de cachorro e ele estava vestido com a camisa do Han Solo e da Princesa Leia. Eu sou fã de Star Wars e daí eu cumprimentei ele pela camisa e ele disse, mas você é o Macalossi que eu assisto na RDC? E ele disse, é verdade. Aí ficamos conversando lá. Jonathan e sua esposa são da nossa audiência, agradeço a eles. Fiquei de mandar um alô, está mandado. Também para o Crestani, fotógrafo lá de Farroupilha, que me ligou, colorado. Não sabia que estava na nossa audiência, mas acompanha sempre. Ligou para passar uma zoeira, para passar uma corneta, e a corneta deu certo, porque o Grêmio perdeu para o Palmeiras. Mas também para cumprimentar pelo programa. O Cristani faz muito tempo que eu não via, e ele é um querido amigo, não apenas meu, mas da família. Um abraço, Cristani, para a família. Muito bem. Vamos falar então sobre esse assunto sério, esse assunto que diz respeito a muitos empregos, a muitos negócios e que está atualmente numa situação de ponto de interrogação, que é a reinvenção dos empresários frente à pandemia, os empresários da área de evento. Para falar sobre isso, 3 empresários que trabalham diretamente na área. Aqui no estúdio da RDC, a Rejane Tavares. Rejane, bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo carinho do convite. E eu fiquei sabendo, Rejane, que tu és parente do Nestor, lá do Torino Mercado Café. Sim. Tu é sobrinha dele? Sou. O Nestor é um querido amigo, que eu tenho o prazer de frequentar ali o mercado dele, muito, muito agradável. Um abraço para o Nestor. Tá aí, ó, Nestor. Família aqui no programa. Muito bem, quem participa por videoconferência nesse segundo segmento, a Aline Colombo, também empresária. Aline, tudo bem? Boa noite, Macalossi. Boa noite, Renato. Boa noite, Rejane. Obrigada pelo convite. Muito bem. Quem também participa, o empresário Renato Correia. Renato, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Macalossi. Tudo bem? Obrigado pelo convite, a RDC TV. A Aline, a Rejane, é um prazer realmente estar aqui falando de um tema, como você mesmo mencionou, tão importante e para as pessoas possam entender realmente a relevância disso a nível nacional. Muito bem, é realmente um assunto de relevância nacional. Eu vou começar pela Rejane, que está aqui comigo. Enquanto a gente estava no intervalo, a Rejane largou uma frase forte que eu gostaria que ela repetisse. Eu disse, no momento em que esses empresários enfrentam uma situação num setor que provavelmente será o último a voltar à normalidade. E daí tu disseste o quê, Rejane? Infelizmente, a gente nem sabe quantos voltarão, né? É um segmento que foi, sem dúvida, o mais afetado. E com as incertezas, né? Nesse momento a gente volta, geral, a ideia é a gente volta um ano atrás, né? Uma situação piorada, porque essa bandeira preta, ela recuou tudo, né? Voltamos a zero, né? Voltamos a 2020. Voltamos a março de 2020, né? Numa situação piorada, porque agora com uma bandeira preta que a gente realmente não tem como comprar essa briga para voltar aos eventos agora, porque a gente sabe que realmente não tem a menor condição neste momento, né? E havia, desde a metade do ano passado, um movimento muito, muito cauteloso, um movimento muito contínuo, de reestímulo ao setor de eventos.
né? Havia uma expectativa muito grande de que poderia haver uma retomada. E daí veio tudo isso que nós vimos, né? E daí é um baque, né? Assim, ó, se criou uma expectativa, assim, ó, a partir de... Na verdade, assim, foi um baque, a gente parou total em março, mas em seguida, assim, ó, na verdade, de março até outubro, o nosso faturamento foi o mesmo, a soma dos 8 meses foi o mesmo faturamento do pior mês de 2019. Então, por aí já dá um parâmetro. Tudo do ano passado foi um mês. 8 meses foi o equivalente ao pior mês de 2019. Aí veio novembro foi 30% do pior mês de 2019, já foi ótimo. Aí tinha uma expectativa que em dezembro a gente conseguiria melhorar esse índice. Em dezembro, ele teve um novo decreto no início do mês e recuou tudo de novo. Voltamos a números inexpressivos, né, outra vez. Então, assim, não resta dúvida que foi o setor mais afetado, vai ser o último a voltar e não se sabe quando, né? E eu presumo que, no momento, não haja nenhuma perspectiva e nenhuma visão em relação ao que esperar nos próximos 30 dias. O que, para um empresário, é uma coisa absolutamente impensável. Impensável. Né? É uma coisa impensável. Impensável porque os compromissos todos continuam, né? A gente continua tendo colaboradores. Nós, da Ambientalize, tínhamos 70 colaboradores no início da pandemia. Relutamos, não queríamos fazer demissões, acabamos fazendo. Hoje estamos com 38 colaboradores e não sei mais o que fazer. Teremos que fazer novas demissões porque não temos mais como segurar, assim, sem nenhuma perspectiva de retorno, né? Quantos funcionários tem a Ambientalize? Hoje, 38. 38. Vamos passar para os outros dois convidados para que eles tracem as suas perspectivas em relação a esse momento. Depois nós vamos falar sobre, obviamente, tudo o que foi implementado em termos de mudança, de ressignificação do trabalho ao longo do ano 2020, o que dá para fazer em 2021. Vamos pela Aline Colombo. Vamos lá, Aline. Tua visão sobre esse momento. Boa noite a todos mais uma vez. É realmente uma situação crítica para o nosso setor da indústria dos eventos, né? E eu gosto de destacar que é uma indústria para justamente nós buscarmos o reconhecimento e a valorização do nosso mercado. Com o início da pandemia, vários grupos de todos esses segmentos foram se organizando e isso foi o que foi de positivo, porque nós tivemos uma tipificação do tamanho do nosso mercado. Nós conseguimos separar. Aqui nós estamos em 3 convidados, cada um é de uma área diferente. O Renato é o organizador do evento, a Colombo é a montadora, né? A Rejane é a locadora dos mobiliários, dos móveis, dos complementos, da cenografia. Então, a gente pôde mensurar um pouco melhor o tamanho desse mercado, né? Os profissionais foram se reunindo e foram demonstrando a importância e muitos movimentos foram feitos, né? Graças a essa movimentação dos empreendedores do nosso mercado de eventos, e eu destaco aqui o trabalho da ABOC do Rio Grande do Sul e também do Grupo Live Marketing, né, de empreendedores autônomos, independentes e organizadores das agências de eventos Live Marketing, que se organizaram para buscar pautas com o governo municipal e para buscar pauta com o governo estadual e federal. E desde então começou a se organizar protocolos para ajudar na organização de eventos seguros, porque o desespero de todos nós do setor foi justamente as responsabilidades que nós temos com milhares de pessoas que vivem das nossas atividades, né? Então, procurou-se de imediato campanhas, né? E ano passado, a RDC teve uma experiência de organização de evento em meio à pandemia. Junto com o LID, nós realizamos o debate dos candidatos a prefeito, que foi o único debate presencial. Com quase todos os candidatos, à exceção de 2, a Juliana Brizola e a Manuela Dávila, todos os demais estavam presentes. Eles, assessores, e o público do LID, mais a equipe da RDC. E não foi fácil fazer, no sentido de atender a todo o regramento, né? A profissionalização, presumo, com a necessidade de qualificar os funcionários para que estivessem atentos a todos os regramentos deve ter custado alguma coisa
para as empresas? Muitas horas de trabalho também, né? Principalmente. Porque nós, enquanto profissionais, nós não desejamos que ninguém se infecte. Não. Ninguém é irresponsável do nosso setor. Bem por ao contrário, através da profissionalização é que se pode fazer atividades seguras, né? E eu falei um pouquinho antes sobre a tipificação dos eventos, porque evento não é festa, festa não é congresso, congresso não é show, não é evento social. Então, precisou-se separar isso, né? Identificar, até ensinar os públicos a reconhecer esses vários tipos de segmento, para que se possamos, em tamanhos menores, reuniões, workshops, eventos um pouco menores, ter atividade para não parar completamente o mercado, né? A indústria dos eventos aqui no Rio Grande do Sul, em questão de 2 semanas, o grupo Live Market mais a Meoc reuniram quase 400 empresas. E aí propusemos uma reunião com, então, nosso presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, que nos ouviu e que nos deu toda uma assessoria para nós buscarmos recursos, visto que a paralisação do setor seria inevitável, tamanha calamidade pública. E eu acho que é importante, tu citasse, Aline, começamos a buscar recursos para manter as empresas abertas. Tu citasse o deputado Hernani Polo, que foi o presidente da Assembleia Legislativa do ano passado, e tem que se destacar aqui, não é puxação de saco nem nada, é só o fato. Né? O Hernani Polo fez um trabalho incansável de apoio aos empreendedores. Nunca antes a Assembleia Legislativa esteve tão determinada no sentido de apoio aos legisladores. Concordo plenamente. Isso é um fato incontestável. Pode continuar. Desculpe lhe interromper de novo. Sim, trazendo esses fatos desse movimento do empresariado, né? Sim. Então, tudo isso que foi feito pelo setor da indústria dos eventos mostrou a nossa força, que a própria comunidade às vezes não consegue reconhecer e não valoriza, né? Então, se identificou que nós somos 52 atividades dentro do setor de eventos e turismo, né? Nós temos os produtores de eventos, nós temos o pessoal do Som e da Luz, nós temos os fotógrafos, os cerimonialistas, montadoras de estandes, os marceneiros, os eletricistas, o pessoal da limpeza, segurança, alocação dos equipamentos, né, alocação de materiais, os organizadores de eventos, os hotéis, as transportadoras, enfim, depois o Renato que organiza, o PPCI, né, enfim, são uma infinidade de atividades que nós precisamos ter para poder realizar um evento, né? E com a atividade que nós estávamos falando, até tu falasse um pouquinho antes sobre a dona Janete, né? O BRDE está fazendo também um trabalho de busca ajudar o nosso setor com recursos financeiros, né? Foi-se aberto, o governo do estado abriu uma linha, mas o que se percebe é que não é suficiente, né? Muitas empresas, infelizmente, já quebraram, milhares de pessoas estão desempregadas, e são milhares mesmo, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para demonstrar, primeiro, separar os tipos de eventos. Nós temos o pessoal das festas também. Semana passada, a comandante Nádia, nossa vereadora de Porto Alegre, fez uma reunião com o pessoal de festas, casas de festas, de eventos que também estão com dificuldades, né? Então, é um momento que todo um setor precisa de socorros, né? Porque nós somos muitos. E talvez com o recrudescimento da pandemia, porque até haver uma estabilização no número de vacinas e as pessoas sejam imunizadas, você vai ter um período de tempo em que talvez os benefícios que foram dados ano passado devam ser concedidos novamente. E eu, pelo menos, tenho defendido isso. Né, também. Pode completar. Porque Macalossi, a gente pegou recurso do Pronamp, que foi assim, um desespero para conseguir pegar alguma coisa, muitas empresas precisando, logo faltou, e aí é um ano de carência, mas isso já foi em julho do ano passado, e julho já está aí, né? Então, a gente está preocupado com essas atividades todas, né? Mas a gente tem que chamar a atenção de que os nossos deputados federais, que estão lá na ponta em Brasília, eles têm que também olhar para nós, né, juntamente com nossos senadores,
Também quero agradecer o trabalho do senador Reins, que tem trabalhado juntamente com o nosso setor para poder nos dar esse tipo de socorro, né? E dar continuidade a essas atividades, né? Então, todos os âmbitos vão ter que nos socorrer. Isso. O municipal, pensando em estratégias de isenção de alvará, de causação de SSQN para os eventos, que são taxas que realmente comprometem a realização desses eventos, né? Também de âmbito estadual, mais recursos, de âmbito federal também, né? Parcelamento de impostos, enfim, todos esses recursos que nós precisamos, porque o setor ficou muito prejudicado, né? Realmente foi atingido de uma forma muito pesada e que nós precisamos entender que existe milhares de pessoas ainda desempregadas e muitos empreendedores com os seus negócios pessoais também em risco, né? Além do seu empreendedorismo empresarial pessoal também, né? E é importante destacar que o segmento de eventos ele aborda uma miríade de outros ramos empresariais que estão todos associados a ele e que são dependentes da realização de eventos para sobreviver, né? Não é apenas quem faz o evento em si, né? Tem uma cadeia, uma cadeia muito grande. É uma cadeia muito grande, né, gente? Uma cadeia gigantesca, né? Eu tenho como missão aqui na Colombo, eu digo assim, que a gente leva a prosperidade, que no momento que eu entrego um stand montado para uma empresa da indústria vir expor a seu maquinário, vir expor o seu produto, outros milhares de trabalhadores estão ali, né, também sendo sustentado com as suas famílias, levando dignidade, a pujança comercial, a atividade comercial prospera com a exposição dos seus produtos, né? Então, agora nós tivemos no ano passado, por exemplo, a Mercopar em Caxias do Sul, do setor metal mecânico, né, um evento promovido pela nossa Fiergs e pelo nosso Sebrae, e que foi uma feira de negócios que aconteceu com toda a segurança, com o máximo de profissionalismo e cuidado, com regras para acesso, com regras de controle de visitantes e também com o monitoramento desses visitantes, né? Antes disso, também foram feitos eventos testes na Fiergs e no Araújo Viana, também com todo o monitoramento das pessoas, né? Com todo um suporte de álcool gel, de luvas, de distanciamento, de cadeiras marcadas, de horários de chegadas intercalados para não que houvesse filas. Então, o setor de eventos precisa e se organizou e apresentou esses protocolos todos para que possamos trabalhar de uma forma correta, de uma forma que possa promover saúde, negócios, né, uma economia saudável. Então, o setor de eventos está preparado para uma retomada consciente e responsável. Não estou falando em promover um show para 30 mil pessoas, né? Mas sim eventos, algumas feiras podem realizar, como agora a gente já tem alguns calendários para o futuro. Nós temos o setor calçadista, a Mercator Feiras e Eventos está promovendo o Salão Internacional do Couro e do Calçado em Gramado, o SIC, né? Então está confirmado para maio e precisamos ter essa segurança, precisamos demonstrar para os expositores e demonstrar para os visitantes que somos profissionais, que estamos trabalhando com todos os protocolos e com seguranças para que a economia também não acabe, não só do setor de eventos, mas de toda essa indústria que depende desses eventos para também girar o seu negócio. Muito bem. Antes de ouvir o Renato, eu gostaria que a Rejane fizesse o seu apontamento, porque eu vi que ela estava querendo falar. Vai lá, Rejane. Eu acho que, assim, como a Aline falou, o setor de eventos se organizou e trabalhou ajudando e contribuindo com os órgãos públicos, enfim, que fiscalizam isso. A gente, como ela falou, das feiras, nós fizemos o Festures em Gramado, também com toda a segurança e com todo o cuidado e com todos os protocolos. A gente trabalhou para isso, a gente buscou contribuir para que as coisas acontecessem com os cuidados necessários, né? E tanto que vários eventos aconteceram e sem nenhum grande
problema e sem nenhum grande risco, né? Os eventos testes nós participamos também junto, os que a Aline citou, na Araújo Viana, na Fiergs, todos seguindo todos os protocolos e tudo aconteceu tranquilamente, né? Então, a gente queria ter o respaldo também, uma vez que a gente fez a nossa parte e trabalhou junto para que se criasse a condição necessária, né? Muito bem. Vamos ouvir Renato Corrêa, empresário que também está aqui na nossa mesa de análise. Renato, tudo bem? E aí? Tudo, boa noite. Tudo bem? Tudo. Vai. Eu gostaria de aproveitar esse gancho do que foi falado antes e falar um pouquinho dessa questão que está se abordando muito, que é a questão da reinvenção. Certo, Macalossi? Perfeito. Me incomoda um pouco a forma como esse termo é utilizado, como se fosse muito simples para qualquer empresa do setor, falando do nosso setor, virar a chave e se reinventar. É extremamente complexo esse processo. Eu dou assim meus parabéns para as colegas, para a Aline e para a Rejane, que estão aqui conosco hoje, porque conseguiram com êxito, ao meu ver, passar por essa reinvenção. Nós, que somos organizadores de eventos, digamos na área científica, nós tivemos um papel mais de adequação do que reinvenção. Então, no meu entendimento, a nossa ação nesse sentido, ela foi menos complexa que as outras empresas que estão aqui presentes. Então, à medida que nós nos adequamos e migramos totalmente para o formato virtual, a gente, a partir dali, conseguiu achar um nicho para se manter. Só que isso causa um grande problema no trade como um todo. Porque, como já foi dito, a Aline estava comentando isso com bastante clareza, no momento que eu transformo a minha empresa numa empresa realizadora de eventos virtuais, eu reduzo em 80%, 90% a quantidade de fornecedores que eu contrato para a realização de um evento. E isso é altamente negativo e causa um impacto muito grande. Se hoje se perguntarem qual é o maior problema quando acabar tudo isso, é o mercado de fornecedores que nós vamos encontrar. Porque realmente é uma situação hoje de abandono. Assim, as pessoas literalmente fecharam seus negócios, né? Não há o porquê continuar. Você falou ali antes, Macalossi, essa questão da bandeira preta, né? Não sabemos o que vai acontecer daqui a 30 dias. Mas eu esclareço que para nós, da área de congressos, eventos científicos, não é 30 dias, é 6 meses. Sim. Por exemplo, sim. Os 30 dias agora é para quem tem talvez uma padaria, para quem tem uma loja de roupas. O setor de eventos não é que esses setores não estejam sendo afetados, óbvio que estão, mas é que o setor de eventos ele trabalha com uma coisa que é obviamente afetada nesse momento, que é gente. Exato. Então assim, todos os outros também são, mas esse é gente junta num lugar, entendeu? Então é complicado. Mas isso que o Renato está falando é exatamente o que eu falei antes da gente voltar para março do ano passado, Isso, né? Exatamente. Vai lá, Renato. Tem uma questão complexa, por exemplo, nós tínhamos um evento presencial, seria o nosso primeiro desse ano, que era para o final de abril. Em Gramado, 500 pessoas, chegou a bandeira preta, nós não temos como garantir que daqui a 60 dias nós não vamos estar nesse cenário. O evento foi adiado para 2022. Então, assim, esquece. Não tem como fazer, porque toda essa questão complexa, tem passagem aérea de 500 pessoas, tem nos estandes de vários expositores que a Colombo tem que montar, tem alocação de mobiliário, tem projeção, tem tradução simultânea. Então, realmente, o cenário que a gente tem hoje, né, é um cenário pior do que nós tínhamos em 2020, no sentido de que toda a energia e toda a expectativa era de que no começo de 2021 a gente pudesse voltar. E hoje eu entendo que, nas melhores das hipóteses, isso vai acontecer no segundo semestre. E tem um parênteses, eu gostaria de reforçar,
A Regiane estava falando da questão dos eventos testes, A depender, né? A depender muito de como é que vai se dar o processo de imunização com as vacinas, né? Isso vai dizer muito como é que vai ser o destino do setor e do país como um todo, né? Com certeza. A Regiane colocou uma coisa interessante e a gente tem que olhar o outro lado também. Nós, Macalossi, nós somos focados em eventos científicos, né? Congressos. Então, os eventos testes, por exemplo, como a Regiane comentou, acho que a Aline também comentou, eles funcionam, claro que funcionam, né? Teve a Mercopar que funcionou, teve esse grande evento na área de turismo, só que, por exemplo, o meu cliente, ele não quer ir para um congresso da sua especialidade, da sua área, virado em EPI. Ele não quer. O meu patrocinador não quer mandar um colaborador dele para estar num stand colocando ele em risco. E aí vai tudo gira em torno do que eu acabaste de falar, dessa questão da imunização. Então, o meu setor, infelizmente, o meu cliente, ele prefere aguardar o tempo que for, né, do que realizar um evento com uma necessidade absurda que se faz necessária, desculpa, necessidade absurda não, uma grande necessidade, com um grande aparato de proteção, porque ele entende que isso, de uma certa forma, vai criar um cenário que não é o mais indicado para um evento. Um evento as pessoas querem, né, é o seu networking, querem estar ali próximas, tomando seu cafezinho, debatendo, conversando. Então, tudo isso torna o processo ainda mais desafiador. Regiane. Eu acho que, assim, a gente fala muito em reinvenção no setor de eventos, né? Nós, em particular... Deixa eu aproveitar, eu ia te perguntar o que vocês fizeram lá na empresa de vocês. Fala um pouco da empresa, como é que vocês atuavam antes da pandemia e o que vocês estão fazendo agora. Então, deixa eu rapidinho, assim, a Ambientalize tem 7 anos de mercado. Nós começamos a trabalhar, a minha expertise do negócio vem de que eu trabalhava com decoração de festas e eventos antes de montar a locadora. Festas em geral. Festas em geral, mas sempre muito focado no social. E aí a Ambientalize começou a trabalhar e nós fomos, de certa forma, absorvidos pelo social. Então, nós trabalhávamos com a agenda praticamente lotada, atendendo o evento social. Veio a pandemia, o evento social foi o primeiro a parar. E aí eu vi muita gente falando em reinvenção, e era a palavra da moda, né? E reinvenção, para mim, soava como uma coisa tão ruim e tão negativa na minha cabeça que eu não conseguia vislumbrar alguma possibilidade de reinvenção. Porque eu via fotógrafos fazendo bolo. E isso, para mim, não era reinvenção, nada contra. Tu tem a receita do bolo da tua avó, maravilhoso, ótimo. Mas isso para mim é um novo negócio. Isso, é uma via de escape. Tu usa uma habilidade que tu tinha eu falava... outra coisa. Outra coisa é tu pegar uma empresa e fazer com que ela se reposicione no mercado dentro do segmento dela. Atendendo algum outro nicho que talvez estivesse ocioso, que tu não estivesse atendendo. Isso. E aí foi o que a gente foi buscar ao longo desse período, mas eu demorei para entender e me libertar um pouquinho do meu ranço da palavra reinvenção, porque foi isso que eu desenvolvi, na verdade, ao longo desse período, né? E então, assim, a gente começou a desenvolver um projeto agora de abrir um pouco o nicho para outros universos que não só o social. Como nós somos, por origem, uma empresa que trabalha com locação de material para eventos, né? Nós trabalhávamos só com os eventos. Então, a nossa reinvenção, ela veio quando a gente começou a olhar que a nossa estrutura é muito grande e ela podia ser disponibilizada para trabalhar com prestar também outros serviços. No ano passado, já em plena pandemia, a gente começou a ter solicitação para decoração de Páscoa, que era uma coisa que nós nunca tínhamos feito. Então, o primeiro trabalho que a gente está trazendo, então, assim, a reinvenção da Ambientalize, ela está começando a acontecer agora, nesta Páscoa, com um novo nicho que a gente vai atender com locação de material para decoração de Páscoa. Então, tu não vai precisar guardar o material depois na tua casa, tu vai poder utilizar desse serviço e depois devolver esse material. Nós vamos guardar esse material, vai ter um custo menor do que adquirir, né, esse material para ter Isso para lojas, para quem quiser, para residências, para concessionárias, para imobiliárias, enfim, para qualquer empresa ou consumidor final que quiser utilizar desse serviço. Então, esse é o primeiro serviço que a gente está colocando na rua, vamos dizer assim, falando de reinvenção, né? Mas na sequência, dependendo também dos resultados que a gente tiver na Páscoa, que a gente lançou hoje e que já está repercutindo bastante, assim, então a gente acredita que vai poder ter bons resultados, embora esse recuo da bandeira preta também nos prejudica também nisso, porque as empresas fechadas não contratarão talvez a decoração, né?
Mas esse é o nosso primeiro serviço e depois a gente vai faz parte isso de um projeto maior, onde a gente vai também montar um e-commerce, começar a comercializar as peças que a gente já hoje trabalha com locação, a gente vai disponibilizar também para venda. Então, estamos abrindo um novo nicho dentro dentro da mesma empresa. Um e-commerce de decoração, basicamente. Isso. A ideia... Desculpa, tu falou que demorou para entender o que significava essencialmente a palavra... Eu acho a reinvenção. A reinvenção. E quanto tempo tu levou para tu estabelecer um projeto e implementar ele? Assim, ó, porque na minha cabeça eu não imaginava que isso pudesse ir tão longe. No início, para mim, era coisa de 1 mês, 2 meses, e a gente logo voltaria ao normal e seguiríamos trabalhando normal, né? A gente, durante esses 7 anos, trabalhou muito para tornar a Ambientalize autossuficiente. Então, nós temos tudo lá dentro. A gente tem marcenaria, estofaria, costura, vidraçaria, lavanderia industrial, isso tudo montado dentro da empresa. Então, ao longo desses 7 anos, a gente trabalhou para tornar aquilo autossustentável. E quando chegou a nossa vez de trabalhar e ganhar dinheiro, veio a pandemia. Então, assim, realmente eu demorei bastante, porque, assim, eu não conseguia enxergar... porque eu trabalhei 7 anos para deixar a coisa redondinha funcionando. E aí alguém veio me falar em reinvenção, então, assim, realmente eu demorei bastante, né? Isso começou num projeto em dezembro, que a gente começou a desenvolver isso. E... Não chegou a dar tempo de pegar o Natal? Não. Foi até a partir dos acontecimentos do Natal ali, que a gente tinha algum material para decoração da loja, que não era para locação, e acabou locando. Foi que a gente passou a acreditar mais nessa ideia. Que daí veio o estalo. E aí veio o estalo que tinha, sim, reinvenção possível para nós. E hoje eu trato como novos braços que a gente está abrindo na Ambientalize. Que quando retomarmos ao normal, que o evento social, principalmente, que é o nosso carro-chefe, voltar ao normal, a gente vai ter ele, mas a gente vai ter também outros segmentos sendo atendidos, outros nichos de mercado sendo atendidos. Então, me parece que eu encontrei a reinvenção, estamos apostando bastante nisso. Esse começo é difícil, com esse recuo agora de bandeira preta, né, que eu acho que também se instaurou meio que um pânico generalizado, assim, não só para o mercado de eventos, mas como um todo, né? Bandeira preta inteira, o Rio Grande do Sul inteiro em bandeira preta, isso gerou É uma imagem impactante. Muito impactante então, assim, eu acho que as pessoas estão todas muito assustadas, meio que um pânico quase que generalizado, né? Mas, enfim, a nossa tentativa de reinvenção é essa e eu acredito, a gente já está começando a colher os primeiros resultados, mas é uma coisa inimaginável, né? Não imaginava lá em 2019 que hoje tu estaria dando essa entrevista sobre reinvenção. Nunca. Né? Eu poderia imaginar sobre qualquer assunto. assunto. Não havia necessidade de se reinventar do jeito que as coisas estavam indo até 2019. Do jeito que as coisas estavam indo, estava tudo perfeito. Então, tipo, quando estava tudo acontecendo de maneira perfeita, vem esse vírus e meio que vira do avesso a tua vida, o teu negócio, e, enfim, as tuas perspectivas, enfim. Muito bem. Muito difícil. Aline, a Colombo, como é que a Colombo se reestruturou, se reinventou? Fala para nós aí um pouco da tua empresa e um pouco de como é que vocês enfrentaram esse momento. Macalossi, logo no início, nós resolvemos desenvolver um produto, né? Fizemos totens de álcool gel e marcenaria. Vendemos 400, 500 unidades, né? E tínhamos os marceneiros, temos as marcenarias internas, a nossa estrutura também é 20 mil metros quadrados, são 8 pavilhões, são 15 caminhões, né? E nós nos focamos primeiro em organizar a casa, então nós ainda ficamos mais 3 meses abertos, reorganizando a casa, fazendo as reformas necessárias, adequando os pavilhões, e fizemos os totens para organizar e lidamos por isso aí. E aí começamos a fazer até reformas da construção civil. Primeiro a gente ficou tão tonto, acho que isso foi com todos os setores, né? A gente ficou tão tonto no início que, assim, o que eu faço? Porque a gente sabe fazer as coisas, a gente tem serralheria, a gente tem marcenaria, a gente tem comunicação visual, nós temos profissionais habilidosos, né? Um abraço até para a equipe que está nos assistindo e nos acompanhando, o pessoal todo nosso da montagem, né? E temos 15 caminhões.
Só que sempre os caminhões eram para o nosso uso próprio, né? Nossas placas cinzas. E agora, com a função realmente de ter parado, nós ainda tivemos a felicidade dos 4 principais eventos que aconteceram no estado. Foi a nossa empresa que montou, que foi o Festival de Cinema de Gramado, que foi a Semana Farroupilha Virtual, a Zero Grau e a Mercopar. Então, assim, os eventos mais expressivos, nós acabamos montando, então nós tivemos um trabalho. E aí agora nós focamos exatamente em reutilizar essa estrutura que já é pronta, que é a frota de caminhões. E aí tu realmente tem que começar um novo negócio, como bem disse a Rejane, porque é completamente diferente, né? Então, nós começamos a atividade para cargas e fretes com os nossos caminhões, estamos adequando a nossa frota, nossas carretas, os nossos baús, as nossas carrocerias abertas, estamos divulgando esse trabalho agora recentemente, que nós estamos organizando toda essa questão, para poder oferecer os nossos caminhões para outras transportadoras, para que nós possamos também oferecer para a indústria transportar a sua produção diretamente com a Colombo. E aí estamos organizando, porque também é um nicho cheio de licenças. A Colombo não sabe trabalhar de outra forma que não seja de forma correta. Então, nós estamos adequando toda a documentação, agora é a NTT, são seguros para transporte da carga, né? Placa vermelha, rastreadores, motoristas qualificados para esse tipo de carga. E nós entendemos que existe um mercado gigantesco para isso ainda, né? Para quem busca sempre fazer o certo, se profissionalizar e atender o cliente da forma mais correta possível. Então, a Colombo hoje está focada em atender, sim, as demandas quando surgem, né? Porque nós também ainda temos o material todo que está no nosso depósito, ainda colocamos ainda lonas e estandes de octanorme imobiliários para ajudar a socorrer a saúde, né? Com ambulatórios e com hospitais de campanha, nós temos materiais para a montagem dessas estruturas. E também agora o foco na utilização desses 15 caminhões que nós temos de diversos tamanhos e taras de peso, né, para a gente poder botar. Então a gente tem que se reinventar enquanto empreendedor. Sim, e Aline, né? assim, ó, Hoje nós temos uma carreta nossa em Goiás. Quando que eu ia imaginar que a minha carreta ia estar lá em Goiás? Aline, né? e na Minas verdade, Gerais, semana passada, levando móveis. Aline, eu te ouvindo falar, na verdade, assim, ó, quem vê de fora não tem ideia o quanto essas estruturas custam caro, né? Eu te ouvindo falar no número de caminhões, no número de pavilhões, na metragem que vocês ocupam diária, a nossa também é igual. Então, quem vê de fora não tem ideia o quanto é difícil para nós passar por esse momento tendo estruturas tão caras e tão difíceis de manter, né? Eu brincava quando falava em reinvenção, quando eu citei de pessoas fazendo bolo, que eu teria que virar a Maria da Paz para conseguir pagar toda a minha estrutura fazendo bolo. Não tem bolo para tudo isso. É verdade. Renato Correia, e como é que ficou Acontece Eventos Científicos? Tu disse que tu teve que mudar menos que elas. Foi. É por isso que eu digo, por isso que eu tô rindo, Macalossi. Tu é feliz. Elas estão rindo para não chorar. Eu tô rindo de nervosa. Não, mas eu preciso falar uma coisa também, né, Macalossi e Aline e Rejane. Desde abril, tá, até agora, nós estamos... a nossa receita hoje ela é 1/3. Tá? Então, o evento virtual ele tem essa característica, assim, ele nos dá trabalho, ele nos dá volume, mas a gente não consegue ter uma rentabilidade nem próxima ao que a gente tinha antes. Né? Teve que se fazer uma adequação, e a adequação, inclusive, ela pesa inclusive sobre o gestor, sobre os seus ganhos também. Eu acho que é uma das pessoas que acaba, né, porque tu tenta preservar a tua equipe. Então, nós estamos perto de completar 15 anos no mercado. 2020 era, como de muitas outras empresas, era um dos melhores anos em termos de agenda para a Acontece,
né? Nós, E como a Aline falou, como a Rejane comentou, no princípio a gente ficou literalmente anestesiado. E eu digo, né, eu tenho convicção de que o time dessa virada foi fundamental para que a gente não tivesse encolhido e não fechado. Muitos das outras colegas que eu tenho de outras empresas, enfim, ficaram tão assustados que eles só sabiam esperar. Então, aquela inércia de aguardar mais 2 meses, mais 3 meses, e esse tempo, se tu deixasse ele passar, tu perdia, né? Esse time que eu comento, que foi quando a gente é importante dizer o seguinte, Renato, e eu acho que é fundamental dizer isso. O fato de muitos pares de vocês no setor dos eventos não terem tido o insight ou de ter tido a visão de buscar essa reinvenção não é uma falha. É que a coisa foi tão impactante, foi tão assustador, que muitos ficaram simplesmente catatônicos. Como a sociedade ficou em geral, né, Renato? Uma sociedade ficou em geral. Foi duro. A minoria teve a possibilidade, ou teve... E vamos lá, alguns tiveram a possibilidade porque estavam inseridos, talvez, num ramo que os possibilitasse, como, por exemplo, ali, tinha os caminhões. Então, isso é um mecanismo para ela entrar numa outra área. Mas tem gente que não tem os caminhões, e aí faz como, né? Então, nem todos puderam se reinventar. Exato. Então, nós entramos de cabeça, né, como eu falei anteriormente, nessa questão dos eventos virtuais. Só que, Macalossi, eu te digo, tem um grande problema isso para nós. A princípio parece a solução perfeita. Só que o que a gente já sentiu? Um esgotamento dessa alternativa. As pessoas, de uma certa forma, já estão saturadas desse formato. E te digo, saturou muito, muito mais rápido do que qualquer expectativa, qualquer estimativa, tu entende? Então, vou te dar um exemplo prático. Em maio do ano passado, eu lançava um projeto, um congresso numa determinada área, numa área X, dentro da medicina ou da área de humanas, enfim, e eu cobrava R$300 a inscrição para esse congresso. Hoje, eu não posso, no máximo eu posso cobrar R$50. Por quê? Porque tem tanto, mas tanto conteúdo disponível na internet, de graça, que por que as pessoas vão pagar para assistir um evento que uma entidade está fazendo e promovendo? E se eu não tenho como cobrar um valor adequado, se eu não tenho como buscar patrocinador, porque ele também não consegue mais ver um retorno qualificado nesse nicho, como eu vou viabilizar? Então, voltando ali o que a Aline comentou antes, né? De Pronamp, de que se pegou no ano passado e daqui a pouco está vencendo a primeira parcela e tudo mais. Todo mundo que conseguiu de alguma forma buscar recursos, organizar o pouco que tinha, se estruturar, contando com essa retomada. Então, cada mês, quando vê a bandeira preta, quando vê essa bandeira preta agora, psicologicamente tem um impacto violento, porque as pessoas estão ali, será que agora vai? Será que agora vai? Então, nós, como empresa, eu me preparei para seguir até o final desse ano. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas a gente tem esperança, tanto que no ano passado, em agosto, no auge da pandemia, todo mundo já estavam no home office, mas permaneceram. Nós demolimos todo o escritório, reformulamos absolutamente tudo, acreditando, né? E seguindo aquela premissa, né, Macalossi, de que depois dessa tormenta toda, quem conseguir se manter em pé deve ser recompensado ali na frente com reconhecimento do mercado. Mas isso que tu colocou antes, muito importante, porque essa palavra reinvenção, quer dizer, buscar um novo segmento, não foi uma escolha. Não foi uma escolha, foi uma imposição da situação. Vocês foram instigados... Poucos conseguiram, né? Vocês foram instigados a se mover nesse sentido, mas não foi porque vocês tinham um planejamento. Né? E essa possibilidade atendeu uma necessidade de sobrevivência. Não é vou me reinventar porque eu quero ampliar os meus lucros ou porque eu estou insatisfeito com o mercado em que eu estou trabalhando, eu quero buscar um que me dê mais lucro. Não, é por sobrevivência. Foi o que foi possível fazer no momento. E é óbvio que isso satura
no longo prazo, é uma coisa imediata, tem um efeito curto. E sabes, Macalossi, que tem uma questão também que é complexa, porque tu imaginas, pensa nas pessoas que no desespero utilizar os últimos recursos, as últimas reservas num processo de reinvenção que não levou a nada. Sim. É uma frustração gigantesca, Jane. Gigantesca. Não, não tem, assim, ó, eu acho que já muitas pessoas já entraram na pandemia, talvez sem ter muita reserva. Né? Como o Renato falou, assim, que o mercado saiba reconhecer quem conseguir passar por isso, porque eu acho que realmente, infelizmente, eu acho que poucas vão passar, né? E as que conseguirem passar não vão passar fácil e não vão passar tranquilas. Porque eu acho que isso não foi para ninguém, né? É surreal o que aconteceu, é inimaginável, acho que para qualquer empresário, para qualquer que tivesse. Como tu me perguntou, se eu imaginava 2 anos atrás que eu estaria aqui dando uma entrevista falando sobre reinvenção. Não, claro que não. Quando estava tudo certo, né? E tem uma questão, né, Rejane, que o Macalossi colocou também, e acho que a sociedade como um todo tem que entender. Quem não está nesse nicho não consegue efetivamente compreender a dimensão dele. Então, eu digo para a sociedade de modo geral, né? Tem aquele casal que adora ir para aquele hotel na Serra Gaúcha, né? Só que às vezes, ele não sabe muitas vezes que 50% do que aquele hotel ganha vem do seu centro de eventos. Sim. E esse hotel vai fechar porque não tem eventos. Há poucos meses foi divulgado um estudo de que 30% dos hotéis no Rio Grande do Sul devem fechar. Então, assim, isso vai respingando em tantos, mas tantos setores. Quer dizer, quando a sua filha de 15 anos quiser fazer sua festa de 15 anos, será que ela vai ter uma empresa adequada? Será que um local bacana que ela sonhou fazer vai estar de pé? Né? Então, assim, a gente poderia citar aqui, porque literalmente, né, a abrangência, como a Aline bem colocou ali no começo da sua fala, se tu pontuar, quer dizer, mais de 50 braços, quer dizer, então assim, por exemplo, né, Macalossi, tem a minha padaria e eu preciso, como você falou antes, o meu comércio, o que for, eu preciso mandar fazer um painel na frente novo, eu quero mudar o meu letreiro. Será que as empresas vão estar abertas? Se as que estiverem, qual é a qualidade? O serviço, porque nós vamos ter uma oferta muito, muito menor do que pode ser atendido, sabe? Então, assim, realmente é interessante. Eu estou lutando para isso, viu, Renato? Eu estou lutando aqui com toda a força, com toda a coragem, com toda a fé, porque, sim, eu vou me manter de pé, porque eu sou muito teimosa, sou empreendedora raiz, né? Tamo junto, amiga. Teve o pessoal brincando, claro, né, para a gente poder não entrar numa depressão. Se a gente só olhar para o lado ruim, é péssimo, né? E aí eu costumo dizer assim que eu quero estar insuportavelmente feliz com essa retomada. Porque não existe nada que substitua os nossos eventos presenciais. Nada. Tentou-se fazer evento. Não, o evento presencial ele é infinitamente melhor do que o online. O online ele é uma engrenagem importante, cada vez mais importante, mas ele não substitui o encontro das pessoas. Se tem uma coisa que um evento presencial possibilita é o networking, que é fundamental para gerar novos negócios, para gerar novas conexões, para criar amizade até mesmo. É uma interação social insubstituível, que não consegue ser substituída por um chat online. É impossível. Concordo plenamente. Mas e quando Macalossi, quando a gente fala, eu acho que assim, ó, quando se fala em eventos, eu acho que todo mundo que trabalha com evento em algum momento passou por isso. Com o que tu trabalha? Com eventos. Ai, que legal, só faz festa. Porque as pessoas têm a visão pelo olhar do convidado que vai a um evento. Quando tu vai a uma festa, provavelmente tu vai para beber, comer, dançar. Então as pessoas já começa que não entendem a nossa atividade como essencial, porque ela não é... O olhar que a pessoa tem é do convidado do evento. E, na verdade, para mim, já começa o conflito na definição do que é atividade essencial. Porque, para mim, a atividade essencial é toda que coloca comida na mesa de alguém.
independente de qual seja essa atividade. E a gente movimenta uma cadeia gigantesca e tem Quer um exemplo? muitas famílias que vivem disso. Exemplo didático, assistam o programa Fábrica de Casamentos. Aí vocês vão ter uma ideia do que é realizar um evento. Do que é realizar um evento, E exatamente. aqui falando só casamento. Social, isso. Um evento socialzinho. Não um evento, por exemplo, corporativo, que é infinitamente... A gente movimenta uma cadeia gigantesca de pessoas e de famílias que vivem disso, né? Mas a gente já começa não tendo apoio porque é entendido que evento é uma coisa... enfim, não é definido como uma atividade essencial, né? Então, para mim, o conflito já começa aí na definição de atividade essencial, que eu acho que a gente é essencial, sim. No momento que alimenta tanta gente, que bota comida na mesa de tanta gente, eu acho que é, sim, muito importante. Ana, quer fazer mais um Concordo apontamento? Depois contigo, o Renato. Vai, Ana. Vai. Se eu puder contribuir, eu concordo muito com o que a Rejane disse agora, né? E a gente começou a abrir a cabeça, a mostrar isso, e eu vou citar de novo o deputado Hernani Polo aqui, porque quando ele promoveu a reunião com os gestores dos bancos públicos, para nos ouvirem, alguns gestores estavam assim, o presidente da Assembleia enlouqueceu. Eles pensam, a cara dos gestores dos bancos, né, na reunião com o pessoal dos eventos, eles viram assim, o deputado enlouqueceu, pedir para nós ouvir essa gente, né? Entender esse tamanho descrédito. A gente não é visto como... Tamanho a falta de conhecimento. E eu percebi aquele desdém de alguns poucos, né? De um ou dois ali que estavam naquela reunião. Você pensa numa gringa braba, né? De se sentir desrespeitada, porque eu estava empregando à época 320 famílias, né? Que dependiam do nome da empresa, dos negócios que nós estávamos fechando, da seriedade do nosso trabalho de sempre entregar os eventos em dia, no prazo, conforme foram combinados, né? E os gestores públicos não terem esse entendimento. Por isso que eu reforço o que a Rejane disse, tamanha a importância disso, né? Nós não estamos lá para fazer festas, nós estamos lá para fazer negócios. Nós somos uma indústria de negócios nas feiras, nos eventos. E nos congressos científicos que o Renato faz, é para difundir conhecimento técnico da área da medicina, né? E os entretenimentos também. Toda uma cadeia que trabalha com segurança. O Planeta Atlântida, que nós montávamos como montador oficial, já ia para o 6º ano, né? Chegamos a montar no início do ano de 2020, né? A Planeta Atlântida, quantas estruturas, quanta limpeza, e o pós, e o lixo ser recolhido, e também aquele material reciclado para outras famílias, e o banheiro químico, e os artistas que viajaram de avião e se hospedaram nos hotéis, e as lavanderias que funcionaram. Então a gente não consegue mensurar o tamanho de tudo que movimenta, né? Aí lá em Atlântida, todas as pousadas, todos os bares e restaurantes que se movimentaram por causa das pessoas que se direcionavam para aqueles shows de entretenimento. Então, assim, a nossa cadeia ela é infinita e deve ser respeitada, deve ser reconhecida pela população, deve ser reconhecida pelos nossos políticos, né? E aqui eu faço um chamamento que nos dê atenção aos nossos deputados federais, nossos deputados estaduais e as nossas câmaras de vereadores municipais, que precisam sim nos ajudar, porque somos pessoas muito trabalhadoras. Para poder entregar um evento, para poder entregar o sonho de uma pessoa, para poder levar a prosperidade, para poder levar negócios, para poder levar o conhecimento, nós nos esforçamos, nós viramos madrugadas, nós viramos noite, nós trabalhamos de segunda a segunda, para poder honrar com aquele compromisso e entregar um sonho, entregar uma oportunidade de negócio, entregar a economia girando com pujança, né? Nossas feiras do agronegócio tão ricas no Rio Grande do Sul, como a nossa Expo Direto Cotrijal, de Não Me Toque, que leva tecnologia para a América Latina inteira, que vem gente do mundo inteiro buscar conhecimento naquela feira tão magnífica, porque não são só para os expositores venderem, né? A feira ela é um evento técnico,
onde pode, por exemplo, vou dar o exemplo da AFUBRA, né, da Associação dos Fumicultores. Existe toda uma cultura de discernimento de novas culturas além do fumo, para aquelas famílias poderem se sustentar. E se a feira não acontece, se o evento não acontece, onde essas famílias do interior do nosso estado vão conseguir vir com os ônibus patrocinados pela Embrapa, patrocinados pelo Senar do Rio Grande do Sul, pela Emater, né? Todo aquele conhecimento que está lá precisa do evento para acontecer. Esses eventos então, nós não estamos lindamente, brincando, nós estamos trabalhando com uma coisa muito séria, que é desenvolvimento. Então, quando falam em evento e acham que não é uma coisa séria, responsável, eu fico indignada. Quantas madrugadas, né, Aline? Eu preciso que as pessoas enxerguem o nosso setor com mais responsabilidade e com respeito, porque nós ajudamos a levar a prosperidade adiante. Renato, nós temos 4 minutinhos para o fim do bloco. Vai lá. Bem rápido. Eu acho que bom aproveitar para... A gente volta, não? Não, encerramento já. Perfeito. Últimas manifestações. Maravilha. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu entendo que fica aqui, Aline, Rejane e Macalossi, uma percepção muito clara de quanto o nosso setor é desunido, né? Porque nesse cenário aí que a gente atravessou ano passado, literalmente os movimentos que conseguiram se unir a nível nacional conseguiram obter com maior pujança algum retorno e um olhar diferenciado. E sim, nós fomos durante muito tempo, no meu entendimento, desse processo deixados de escanteio. Talvez no final do ano passado, em função de tanta gente finalmente se mobilizando, eu confesso que não estive atuante à frente disso e parabenizo quem esteve, pelo processo da realização dos eventos, testes, enfim, que aconteceram, começou aí se dar uma visibilidade que até então não se tinha. De novo, por uma falta de entendimento de que o setor é tão grande que se todo mundo se unisse, nós teríamos um cenário diferente. Agora é pensar para frente. A gente acredita realmente aí que a imunização é a nossa única alternativa. E aproveitando a oportunidade, o canal, e por conhecer tantos profissionais da área da saúde, eu compartilho aqui um pedido nesse momento para quem já passou por tudo que já passou. Nós estamos no ápice dessa crise, num momento extremamente delicado, com nossos hospitais estourando, explodindo de pessoas. Felizmente não é em função de eventos cuidados com tantos zelos que nós gostaríamos de fazer, mas infelizmente de uma parcela da sociedade que parece que não entendeu a sua importância e a sua responsabilidade direta no cenário de enfrentamento de uma pandemia. Muito obrigado a todos, saúde e sucesso. Obrigado, Renato, e parabéns aí pelo trabalho. E eu vou agradecer, vou dar 1 minuto para cada uma se despedir, porque são 2 minutos que temos para o fim do bloco. Vou começar pela Aline, que está à distância. Aline, muito obrigado aí, parabéns junto a Colombo pelo trabalho que vem sendo feito e por ter conseguido se reimaginar nesse momento. Esperamos que possa voltar à normalidade tão breve seja possível. Macalossi, eu que agradeço a oportunidade e eu quero destacar aqui 3 atividades que foram muito importantes aqui no extremo sul de Porto Alegre com essa pandemia. Primeiro, o projeto do Padre Seron, do Centro Social Pedro Leonardi, que ainda está com as suas portas abertas, sustentando muitas famílias, levando a alimentação para os moradores de rua, se preparando para a chegada do inverno, fazendo um trabalho com as crianças e com as famílias fundamental para a sobrevivência dessas famílias. Também ao nosso projeto social que fizemos parte do time Fome de Aprender, do jogador Tinga, aqui na Restinga também serve almoços para os moradores e para as pessoas carentes todos os meio-dias, né? Com voluntários também. Então, o Tinga tem feito esse trabalho dentro dessa necessidade, porque as pessoas precisam comer, almoçar. E a Seleção do Bem, do nosso capitão Dunga também, que tem feito um trabalho de ajudar essas pessoas em necessidade.
Quero fazer um agradecimento especial ao Sicredi União Metropolitana pelo apoio que tem nos dado, nos orientado para buscar as melhores soluções econômicas para enfrentarmos este momento. E as nossas equipes de trabalho, todos os colaboradores que sempre se dedicaram a Colombo, os colaboradores que trabalharam no ano de 2021 e aos 11 funcionários que ainda estão conosco, que estão com fé de que vamos retomar. E mais uma vez, quero agradecer a ajuda do deputado Hernani Poli, do senador Reins, que está dando esse olhar para o nosso setor, e a comandante Nádia também por ter nos ajudado. E peço a todos que continuem nos olhando, continuem nos orientando, que a nossa família é muito grande e nós vamos precisar, porque o meu entendimento é que isso ainda vai longe até todos se sentirem seguros de podermos estarmos juntos novamente. Muito obrigada, Macalossi, pela oportunidade, e a RDC TV. Agradeço a toda a equipe de vocês também por dar espaço para o nosso setor, que ainda tem que ser construída essa imagem de respeito e responsabilidade pelo tamanho da importância que nós temos. Muito obrigada. Muito obrigado, Aline, e agradecer também a Jane pela participação. Obrigado. O que eu queria agradecer é exatamente o que a Aline finalizou falando, que é agradecer a oportunidade da gente poder trazer falar um pouquinho do nosso segmento, mostrar um pouquinho da importância que nós temos, do tamanho, né, que a gente representa, do número de famílias que a gente alimenta, enfim, para construir, como a Aline falou, uma imagem séria do nosso segmento que infelizmente não é tão valorizado e tão conhecida, enfim, pelo público em geral. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Aí, então, esperamos e desejamos que esse setor consiga se reerguer depois dessa hecatombe causada pela pandemia. E o nosso programa está à disposição, né? Voltamos na sequência com João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Fiquem ligados aqui no Cruzando as Conversas. Estamos de volta para o último bloco do Cruzando as Conversas. Eu havia anunciado no bloco anterior que teríamos a participação de João Carlos Silva aqui no nosso programa, mas a nossa produção tentou entrar em contato com ele, o telefone estava na caixa postal. Eu havia conversado com o João, tínhamos muita coisa para falar aqui, principalmente essa briga entre o Bolsonaro e os governadores. Hoje o governador Eduardo Leite deu uma declaração muito forte aí contra o presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, em virtude disso, não poderemos aí ouvir a análise de João Carlos Silva, mas vamos tentar ver se amanhã ele entra, né? João Carlos Silva, nosso comentarista político direto de Brasília. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e de Porto Color Soluções Gráficas. Tenha os serviços da Porto Color na sua casa pelas redes sociais. Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais, @RDCTV Digital, em todas as plataformas. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E também através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV. O Cruzando as Conversas está disponível pelo formato de podcast. Você pode buscá-lo no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. Também acessando o site www.rdctv.com.br. Lembrando que, a partir de hoje, o Cruzando as Conversas vai ao ar mais cedo, no nosso horário, que era o horário tradicional, às 22 horas. O programa estava sendo exibido às 22h15 e com a mudança na grade da RDC, agora nós estamos um pouquinho mais cedo, às 22h, logo após o Dois Toques. E amanhã será assim também, consequentemente, nas demais edições que estão por vir. Acompanhe, então, Cruzando as Conversas, de segunda a sexta-feira, às 22 horas, aqui na nossa grade de programação. No programa de hoje, nós tivemos uma entrevista com o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, que falou sobre a questão envolvendo a reabertura das escolas em meio à bandeira preta. Uma juíza determinou o fechamento de todas as escolas enquanto vigorarem os efeitos da atual modalidade do modelo de distanciamento social.
a perspectiva do procurador é que isso seja revertido através da ação que foi tomada pelo governo do estado através da procuradoria. E nos blocos que se seguiram, nós tivemos a participação de empresários ligados à área de eventos que falaram sobre a necessidade de reinvenção deles diante da crise causada pela pandemia. Na edição de amanhã, o Cruzando as Conversas tratará de outro tema de enorme polêmica, que é a questão envolvendo os militares aqui no estado e o índice de reajuste da contribuição deles. Então fiquem ligados, amanhã nós vamos ter o deputado Augusto Lara, o deputado Tenente Coronel Zucco, o presidente da Azof-BM, Coronel Beck, e também o Agras. Então, amanhã, às 22 horas, aqui na RDC. Fiquem ligados na nossa programação. Vem aí o RDC Shopping, o programa do nosso Marketplace. Acesse www.rdcshopping.com.br, o Marketplace do Rio Grande do Sul, na sequência, na nossa programação. Uma boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Colo.